Oi, meu nome é Verlene, sou do Instagram Alimentarmente, sou psicóloga. Olá, sou a Camila, sou psicóloga do Instagram Conversa em Terapia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar muito, que talvez vocês tenham algumas dúvidas, que é sobre autoestima. É como a gente estava conversando, né? A questão da autoestima é algo que se apresenta muito no consultório, né? Sim, Na bastante. verdade, as pessoas buscam muito compreender a relação que elas têm com o amor, né? Seja o amor nas relações amorosas, afetivas, de família, ou até mesmo essa relação do amor por si mesma, né? Que é o tema do autoconceito em relação ao amor próprio. Isso. Algumas pessoas pensam que a autoestima já é assim, tu não tem autoestima, mas todo mundo tem autoestima. Mas como é que tá essa autoestima, né? Ela pode ser classificada de 4 formas diferentes e a gente vai falar pra vocês como é que é essa classificação. Quando a gente fala de autoestima, como a Camila estava falando aqui, a gente fala sobre uma estima sobre si mesma, né? E existe uma questão de amor e de afeto envolvido, né? A gente tem então 4 tipos de autoestima que a gente vai colocar agora para vocês. A primeira que a gente pode citar é uma autoestima baixa, quando a pessoa ela não tem muita crença sobre si mesma, não acredita muito nos seus potenciais. A segunda é uma autoestima elevada, que é quando a pessoa ela acredita em si mesma. No entanto, isso nem sempre é tão legal, porque quem tem uma autoestima elevada demais, muitas vezes pode até mostrar uma certa arrogância, né? Sim. E maquiar uma realidade. Sim, isso é muito importante também, porque é muito comum até a gente perceber na clínica que algumas pessoas demonstram uma autoestima elevada, mas na verdade elas estão escondendo ali fragilidades e as coisas não são bem assim. Isso. Se a gente for parar para pensar, esse tema de autoestima é um tema bastante discutido, né? Se você for colocar na internet para pesquisar, eu, pelo menos quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tem muitas pessoas que parecem ter explicações rápidas, né? 5 maneiras de você ter mais autoestima, né? Essas receitas de bolo Uma receitinha rápida para você conquistar a autoestima, para você adquirir a autoestima. E na verdade, isso não é uma coisa que é assim, né? Um estralar dos dedos, você vai no instante conseguir uma autoestima. Não. A autoestima, como a gente está conversando, ela tem a ver com amar a si mesmo. E essa produção de amor a si mesmo não é algo que você pode conquistar com o estralar dos dedos. Então, quem tenta fazer isso, né? Ler um livro, né? De autoajuda, ou então assistir um vídeo e de repente, não, eu vou colocar isso em prática, eu vou conseguir ter mais autoestima. E na verdade não é assim, né? Tem a ver muito mais com a relação que a pessoa estabelece de estima e de amor por si mesma, né? Então, assim, essa coisa que você está colocando, amar demais, né? Essa autoestima elevada, muitas vezes pode ser apenas uma maquiagem, né? É aquilo que a gente andava conversando. Nas redes sociais a pessoa parece muito bem, né? Muito bonita, muito arrumada, muito isso e aquilo, mas no fundo, lá no fundo, né? É só uma maquiagem, ela não se sente bem consigo mesma, né? Isso, e essa questão de rede social também leva a gente para um outro tipo de autoestima, que é a autoestima frágil. Né? A autoestima frágil, normalmente a pessoa que ela tem uma autoestima baixa, mas ela tem uma necessidade de afirmação. Então ela procura através de redes sociais ou de contatos e de relacionamentos estabelecer um retorno sobre a sua autoestima. Então uma curtida, um comentário, um retorno de um amigo, ela fica sempre buscando isso do outro, quando na verdade, né, precisa buscar dela mesma. Né? Porque a autoestima ela tem a ver com essa valorização e valoração de si mesmo. Então, as pessoas se confundem que esse aspecto ele vai ser garantido por algo fora de si mesmo, mas não, né? É um aspecto que tem que ser alimentado, trabalhado a partir de si mesmo, a partir de dentro. Então, existe uma correlação muito forte entre autoestima e autoconceito, né? Qual o conceito que você tem sobre você mesma? Esse conceito é um conceito negativo ou é um conceito muito positivo, né? Sim. Qual é a ideia que você guarda sobre você mesmo? Então, essa ideia da autoestima, ela não vai ser alcançada por coisas que você vai ter fora. Então, tem pessoas que se apegam, por exemplo, a relacionamentos, acreditando que se, né, aquele relacionamento demonstrar algo que está nela, então ela vai ser feliz, né? E não é bem assim. E se a gente prestar atenção, Camila, muitas vezes as pessoas que têm essa autoestima mais frágil,
elas passam a repetir os padrões de comportamento, né? Geralmente em relacionamentos abusivos. Sim, sim. Porque ela se coloca numa posição ali muito submissa no relacionamento, porque ela pensa que depende da outra pessoa, ela pensa que precisa da outra pessoa para satisfazer um espaço de autoestima ali, e ela passa a repetir isso nos relacionamentos também. E muitas vezes são esses relacionamentos abusivos e destrutivos que podem ser um chamado para a pessoa entrar em contato consigo mesma e começar a se autoaceitar, né? E essa autoestima, ela não tem a ver com isso que a gente está falando, assim, eu vou ter autoestima se eu estiver muito bem na fita, né? Mas não, é algo que tem a ver também com aceitar os próprios defeitos, as próprias dificuldades, as coisas que você tem de deficiência, e você aceitar isso também é uma prova de amor, né? Uma prova de amor por si mesmo. E muitas vezes, então, quando a pessoa está em repetidos padrões negativos, né, de relacionamentos e de afetos, e vai nos procurar na clínica, eu considero que já um movimento que a pessoa está tendo de autocuidado, né? E na teoria junguiana, Jung falaria que isso tem a ver com um processo mesmo de individuação, que é ser si mesmo, né? E ser si mesmo é abrir um espaço para se conhecer, esse abrir um espaço para também aceitar essas dores, essas feridas, esse eu, né, que se movimentou nessas relações assim, sempre em busca, né, na falta, sempre em busca de alguém que possa suprir isso. Então, acredito que a psicoterapia, ela talvez seja esse primeiro espaço, né, de amor por si, né, quando aquela pessoa está ali, não, agora eu estou querendo compreender o que é esse movimento repetitivo que eu tenho nas relações. Esse reconhecimento de que precisa realmente dar esse passo em busca de uma ajuda, em busca de uma transformação de alguma forma, né? Sim. E realmente a terapia é um passo muito importante para isso, né? Porque a gente tenta trabalhar de alguma forma com que a pessoa ela encontre um processo de autoestima saudável e equilibrado, que é justamente esse o quarto tipo de autoestima que a gente vai citar aqui, que é uma autoestima saudável, equilibrada, né? Que isso não tem a ver com autoestima baixa, nem com autoestima alta, mas isso é realmente um equilíbrio, de forma que a pessoa consiga ser assertiva, consiga se compreender, compreender as suas limitações, as suas potencialidades, compreender esse equilíbrio e, como a Camila falou, se aceitar. Então, esse processo é um processo de amor próprio, realmente muito importante. Agora que nós já vimos um pouquinho sobre os 4 tipos de autoestima, é importante a gente perceber como é que é formada essa autoestima, não é? Como é que isso pode influenciar na vida adulta, tanto nos relacionamentos como na vida pessoal e profissional. Camila, como é que tu entende que é formada essa autoestima de um sujeito? Para a teoria junguiana, né, essa relação que o sujeito estabelece com as outras pessoas, né, inicia-se primeiramente com as relações primárias, né? E essas relações primárias são as relações afetivas que o sujeito estabelece com os pais, inicialmente, né? Então, a relação, por exemplo, do bebê com a mãe, né? Nos primeiros meses de vida, uma relação assim fundamental e que de alguma maneira vai reverberar na vida do indivíduo, né? Crianças, por exemplo, que não têm muito contato com os pais, né? Ou os pais ficam muito fora ou não têm disponibilidade de conversar com essa criança, né? De falar algo acerca dessa criança. No geral, isso vai reverberar, né? Vai ter um reflexo nessa autoimagem, né? Dessa criança. E então, para a teoria junguiana, esses afetos iniciais, né, que acontecem nos primeiros anos de vida, principalmente da relação do bebê com a mãe, são fundamentais para tá fornecendo elementos para essa autoestima desse indivíduo. A teoria cognitivo-comportamental, ela também coloca essa importância dos primeiros anos de vida de uma criança e do manejo dos pais com o filho, né, nessa formação de autoestima, de forma como é que está sendo os retornos, os feedbacks para o filho, se os pais estão aceitando todos os tipos de comportamento ou não, se eles fazem algumas pontuações, porque é importante os pais fazerem pontuações, né, quando eles concordarem com algo, mas é importante que eles não concordem com tudo. Isso, o que os pais devem fazer, né, quando, por exemplo, uma criança
não está, né, com um comportamento adequado, é trazer que o comportamento é que foi inadequado. Sim, não isso é muito importante. O indivíduo é inadequado, não a criança está sendo inadequada, né? Então, assim, é um erro muito grave, né, para essa formação e esse desenvolvimento psíquico até dessa criança, quando os pais apontam que não estão gostando, mas não apontam que é o comportamento, e sim que não estão gostando da criança. Outra coisa muito importante que eu estava lembrando aqui agora, algo que prejudica a formação dessa autoestima também é quando os pais eles apontam nos outros o que não queriam ou o que queriam que os filhos fizessem. Por exemplo, a Camila reproduziu um comportamento e aí os pais dizem: Camila, mas a sua prima não faz esse tipo de coisa, né? Ah, sim, essas comparações, né, que detonam muito. E aí acaba que isso repercute na vida adulta também, né? O que a maioria das pessoas em redes sociais, ou pelo menos que a gente atende muito no consultório, elas fazem? Elas se comparam muito às outras pessoas, quando o processo de autoestima deveria ser algo muito individual, mas tem sempre essa comparação com o meio externo, com outras pessoas, que acaba sendo extremamente prejudicial. E aí a gente vê indivíduos que crescem com uma grande fragilidade egóica, né? Então, na menor circunstância de vida, uma situação de vida, é como se não conseguisse lidar, né, com uma mínima frustração. Então, por exemplo, é natural que a gente perceba, né, que quando uma pessoa termina um relacionamento afetivo, ela sofre o luto, a perda pelo relacionamento, mas tem pessoas que simplesmente sentem que a vida delas acabou, né, se sentem completamente destruídas, ou então numa situação de conflito, alguém diz algo, né, que não concorda com aquela pessoa e ela não consegue, ela se sente destruída por aquele discurso, né? Então, são pessoas que têm um ego muito frágil, né? Porque talvez tenham faltado esse ânimo, essa relação de aprofundamento, né, do materno e do paterno, ou seja, das relações parentais, de cuidado, de alento, né, para aquela pessoa se sentir amada e também aprender a exercitar esse lugar do amor, né, porque não é um amor, esse amor por si mesmo também perpassa uma capacidade de amar. Então, às vezes as pessoas carentes demais, elas não têm condições de amar, né? Elas estão em busca sempre de uma fagulha, uma migalha, né? Para preencher. Alguma coisa de fora que vai dizer o que elas são, porque elas não sabem o que são, né? Elas não compreendem a si mesmas. Então, é por isso que a gente está aqui apontando como é importante, o autoconhecimento, né? Saber como é esse movimento, né? Não é simplesmente você pegar, como a gente estava conversando no vídeo, ou ler um livro de 5 maneiras de se tornar mais uma autoestima mais elevada, mas compreender quais são os mecanismos, né, que estão acontecendo, ou seja, quais são os padrões comportamentais que estão sendo repetidos e que de alguma maneira estão falando dessa relação que a pessoa estabelece com ela mesma, né? E aí a autoestima tem a ver com tudo, né? Não é só a pessoa com ela mesma, mas as relações e tudo que está envolvido. Então a gente está vendo aí que existe um processo de identificar qual é o tipo de autoestima, né? Identificar essa formação da autoestima desde a infância até os processos, né, de adolescência. E como isso impacta na vida adulta, como a Camila está trazendo, pode impactar num relacionamento, quando a pessoa se submete a algumas condições e busca no outro essa resposta que, na verdade, ela precisa procurar dentro dela, né? Dentro dela que eu digo, né? Nela, e não nesse outro, nesse externo. Trabalho, né? Trabalho é uma autoestima frágil, uma autoestima baixa, que ela não está equilibrada e saudável, também pode impactar na vida profissional de uma pessoa, né? De forma que ela se submeta a alguns tipos de trabalho, quando na verdade ela teria potencial para outros tipos de trabalho, ou acabe não engajando profissionalmente como ela queria por não acreditar nela mesma. Né? Então são várias as demandas que uma autoestima não saudável, não equilibrada, pode prejudicar no sujeito. Então reconhecer isso e procurar ajuda, procurar um suporte de autoconhecimento, principalmente na terapia, é realmente um bom caminho para ela. Sim, um bom caminho. E a gente percebe, né, que essa é uma das grandes demandas, né, que chega no consultório, né, essa questão de falta de amor por si mesmo.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através das redes sociais. A minha é o Alimentarmente, o Instagram. A minha Conversa em Terapia. Qualquer dúvida, sugestão, podem enviar os temas pra gente. Como indicação, né, de complemento desse tema autoestima, tem alguns filmes que a gente pode indicar. O Pequena Miss Sunshine, Frozen é um filme bem interessante, O Diabo Veste Prada, que dá pra gente identificar algumas características de desenvolvimento de autoestima. Isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários pra gente poder, né, criar novos vídeos pra conversar mais com vocês. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau. Não é isso, a gente tem que voltar. Então temos que encerrar com classe também, né? Sabe como a gente iniciou. E é isso.